boa noite, boa noite, boa noite, povo de Deus! Quem tá on, quem tá vivo, quem tá ativado, quem tá acordado, quem tá cheio de energia aí, fala alguma coisa, faz alguma coisa. Isso aí não, hein? A gente olha pros rostos aqui, o povo tá assim, ó. Desse jeito não vence não, meu povo. Vamos ativar, vamos ativar. Enviou. Olá, Glória. Bora, bora, vamos pra cima. Deixa eu ver quem já tá aí online, enquanto o pessoal vai entrando. Olha lá, ó. O Braga já botou aí, ó. Bora, meu pastor, boa noite. Boa noite, Bragão. Você é pesado, Braga. Você é cavalo com K, Braga. Ó a Bruna aí, ó. Boa noite, Bruna. Boa noite, boa noite. Vocês estão bem, gente? Tudo na bênção? Como é que tá as coisas aí? Tá feliz? Tá ativo? Tá cheio de energia? Tá ativado ou Michelzão, não? Fala comigo aí, não. inclusive, se você for prestar atenção, você que Ah, conhece os bastidores da Sete sim. Capital, né? Os problemas mais cabeludos, aqueles que potencialmente colocariam a gente debaixo do chão, não só hoje, mas também no longo prazo, né? Hoje é É o isso, dia da pessoa que resolve eles, né? é isso aí. Se você for analisar, né, os meninos, a gente é pavãozão, né? A gente tá aparecendo Pavãozão. para tudo qualquer lado, assim, né? E quem tá lá no E meio do hoje é uma encontro. pessoa que É, ela faz tudo quietinha, é isso aí. lá no cantinho dela. Sim, ó, quietinha, caladinha. Tá lá, lá no cantinho dela. Mas tem um resultado e uma relevância extraordinária. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Tem muita gente aqui da Sete Capital? Tem, mas tem muita gente aqui que não é da empresa, que não conhece a história da empresa, que faz parte da nossa comunidade, que nos conheceu através de igrejas. Quer ver, ó? Coloca aqui para nós, você que não é da Sete Capital, diz aqui ou o seu nome, coloca um oi no chat. Só fala no chat agora você que não faz parte da empresa. Coloca aí você que não faz parte da empresa, olha aí, ó. Olha aí, o povo começando aí, ó. Olha o tanto de gente aí, hein? Você que não faz parte da empresa, coloca aí para eu te conhecer. Olha aí, conheci na Reino. Olha aí. É muita gente. É muita gente. Olha lá, de Boa Vista, o Cláudio tá aí. É muita gente. Então é o seguinte, por que que eu tô falando assim? Vocês não fazem ideia. A Rose tá aí, ó. Rose, Deus te abençoe. Conheceu o César lá no escritório do Júlio. Vocês não fazem ideia de quem vocês vão conhecer hoje, né? Cada dia tem sido uma preciosidade. Cada dia que nós estamos passando aqui tem sido uma preciosidade. Conhecer histórias de tantas pessoas, princípios, através inclusive que nós estamos estudando aqui em Provérbios, princípios que trouxeram essas pessoas até aqui, que trouxeram o pastor César até aqui, que trouxeram a Sete Capital até aqui, que construíram uma história, uma empresa, um ministério. Olha aí, conheci num culto em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Ouvi falar em uma igreja, o Lucas que está aí, ó. É isso aí, é isso aí. A Vanusa, eu já fiz um mapeamento com ela. Vai ser extraordinário, gente. Vai ser extraordinário. Então prepara seu coração. Eu quero te pedir hoje papel e caneta. Papel e caneta é necessário. Acredite, a sua mente está sendo bombardeada o tempo inteiro. E se você não anotar, se você não anotar, ó, eu tô anunciando. Airão, eu sou bom que eu tô anunciando, eu tô cantando a pedra. Vai ter chave de mudança de vida hoje aqui. Vai ter história de transformação hoje aqui. Vai ter história de superação. Para mim, o sobrenome dessa mulher é superação. Então vai ter história de superação hoje aqui, irmão. Se você não tiver preparado
para anotar essa história, para abraçar essa história, para pegar as chaves e aplicar isso na sua vida, você veio para cá à toa. Você veio passar tempo. Então, pega essa chave que vai ser poderosa. Vamos orar? Eu gosto de orar. Quem gosta de orar aí, faz alguma coisa. Você que gosta de orar, gosta de falar com Deus, gosta de orar, mas não é orar assim, ai, Senhor, eu queria tanto. Não, não é esse tipo de oração, não. Quem gosta de orar, falar com Deus, tirar tempo de oração, sabe? Falar com Deus para sentir unção mesmo, transbordar, transbordar. Eu começo a falar, minhas pernas já começam a balançar, eu já tô aqui já. Meu Deus do céu, vai ser lindo isso hoje aqui. Amém ou não amém? Então vamos orar, fecha seu olho, deixa eu orar por você, curve a sua cabeça. Só o Adriano Senna. Adriano Senna, não curve a sua cabeça. Quem mais? Quem tiver no carro, não feche o olho e não curva a cabeça. Senão é perigoso não abrir o olho mais, hein? Por favor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós acessamos nessa noite o único portal legal que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Então, Pai, a tua palavra diz, Jesus, na palavra diz, o teu filho, ele diz que ele é a porta, ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, nós queremos nesta noite passar por essa porta, acessar o teu trono, acessar esse ambiente, Senhor, para nos apresentarmos diante de ti, para nos apresentarmos diante do Senhor e, em primeiro lugar, te adorar, te render graça, favor, adoração. Senhor, nós queremos dizer diante do teu trono nessa noite para que céus e terra possam ouvir. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, somos apaixonados pelo Senhor, pela tua instrução, pelo teu favor, pela tua graça, apaixonado, Senhor, pela tua lei, apaixonado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por todos os teus sims, por todos os teus nãos, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Nós somos gratos ao Senhor e queremos te render graça, queremos te render honra, favor, adoração. Nós te rendemos adoração nessa noite. Seja engrandecido, Deus. Seja exaltado, Deus. Nós declaramos que o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O Senhor é o nosso dono, o nosso Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno, o Senhor é exaltado. Senhor, o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Seja engrandecido, Pai. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Que o teu nome permaneça em tudo. Que o seu nome seja soprado sobre a terra. Nós te exaltamos, Espírito Santo de Deus. Nessa noite, Pai, nós te pedimos, Senhor. Sonda o nosso coração, sonda o nosso entendimento, sonda a nossa alma. Corpo, alma e espírito hoje sejam sondados pelo Senhor. Que o Senhor possa nesta noite, Pai, trazer alinhamento para nós. Que o Senhor possa nesta noite trazer instrução para nós. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, liberar sobre nós a unção do Espírito Santo de Deus que nos ensina, a unção do Espírito Santo que nos ativa, que ativa os nossos dons, o nosso propósito, a nossa identidade, a nossa chamada. Nós te pedimos, Senhor, porque estas lives têm sido lives de estudo, mas também de testemunhos. E eu entendo, Senhor, que testemunho anunciado, quando alguém está anunciando um testemunho, é porque o Senhor quer fazer de novo na vida de alguém naquele ambiente. Por isso, Pai, faz de novo na vida de alguém. Faz de novo, Pai, transforma de novo a história, muda de novo o cenário, resgata de novo alguém, puxa do lamaçal, traz da escassez para a prosperidade, muda o quadro, quebra o ciclo. Ah, Espírito Santo de Deus, eu posso sentir a tua presença nesta live, nessa noite. Eu te peço, papai querido, amado, faz de novo a história acontecer.
Aquilo que o Senhor fez com o pastor César, faz de novo com alguém aqui. Aquilo que o Senhor fez com o Tarlin, faz de novo com alguém aqui. Aquilo que o Senhor fez com o Nassim, aquilo que o Senhor fez com o Leandro, aquilo que o Senhor fez, Senhor, com o Adriano, aquilo que o Senhor fez com o Júlio, aquilo que o Senhor fez, Pai, com a doutora Adriana e com tantos outros que passaram aqui, aquilo que o Senhor fez com o Caleb, aquilo que o Senhor fez, Senhor, com todos que passaram e que ainda hão de passar por aqui. Senhor, escolhe alguém aqui e faz de novo. Muda o quadro, transforma a geografia, muda a empresa, pega alguém que é desacreditado e transforma em alguém de autoridade nacional. Só pro nome desse homem, só pro nome desta mulher. Senhor, envergonha aquele que disse que não ia dar certo, que as palavras contrárias caiam por terra e que hoje esse homem e essa mulher possa ser ativado, que eles possam ser incendiados, que eles recebam hoje, Senhor, um desfibrilador do céu, em nome de Jesus Cristo, que ressuscita, que ativa, que energiza e que dá, Pai, força, ação, velocidade, que dá impulsionamento. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, alcança esta pessoa nessa live, nessa noite eu profetizo, em nome de Jesus Cristo, que não serão palavras vãs de sabedoria, mas que as palavras da doutora Adriana, que as palavras, Senhor, que serão lançadas aqui, Pai, sejam palavras cheias do poder do Espírito Santo, cheias do poder de transformação, sejam como flechas incendiadas, que rompem cadeados, que rompem cadeias, que rompam correntes, que destravem, que acessem corações. Deus, que divida a medula da espinha, Deus, que possa incendiar o coração desse homem e dessa mulher. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvirmos, abre os nossos olhos para vermos aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém está ouvindo, mas que o Senhor aos teus filhos anuncia, aos teus filhos mostra, traz visão do futuro, alinha a caminhada, a jornada, Pai, em nome de Jesus. Eu posso sentir a tua presença nessa noite, Pai. O Senhor está presente demais nessa noite, nesse lugar. Por isso, Deus, nós te honramos e te pedimos, fala conosco, papai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém ou não amém? Se você não dá um mortal, uma oração. Ah, meu irmão, se você não sentiu nada, você está dentro de uma geladeira, meu filho. Faz alguma coisa para Jesus aí. Faz alguma coisa para o céu. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Eita, Deus bom. Aí o pessoal tá chegando, dando boa noite, agradecendo. Olha lá. Deus é bom o tempo todo e é isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Antes de eu apresentar a convidada de hoje, mais profundamente, eu quero te falar algo. Eu quero te fazer um pedido, uma instrução também que eu quero te trazer. As lives que nós estamos fazendo, nós estamos salvando ela lá no YouTube do Pastor César. Então, se você perdeu alguma live, já corre para o YouTube do Pastor César, já se inscreve lá. Ou melhor, escolhe uma live que falou com você de maneira poderosa e envia para alguém. Envia no grupo da família, no grupo da igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho convicção, Pastor Everson, eu tenho convicção de que você que está aqui, em algum momento dessas lives, já se lembrou de alguém. Alguém que precisava ouvir isso. Alguém que precisaria estar aqui. Alguém que precisaria de uma chave como essa. E se você não se lembrou de alguém, eu não quero te criticar jamais, mas eu quero te dar uma instrução. Lembre-se de pessoas nos ambientes de transformação. Anuncia o nome dessas pessoas no ambiente de transformação. Profeticamente falando, quando você estiver aqui, que alguém liberar a chave, você lembrar de alguém e falar, Senhor, nossa, Pai, que essa chave aqui possa alcançar fulano. Oh, Deus, que fulano possa ter acesso a um ambiente como esse.
Lembre-se. Lembre-se, porque isso atrai o coração de Deus. Atrai o coração de Deus. Olha, a Caroline disse que hoje falou até da parte da paternidade para um Uber. Olha que coisa linda. É isso, gente. É isso. É para transbordar. Ó, Dionísio, eu vou maratonar hoje as que eu perdi. E também os que eu já assisti. Tem hora de live lá, viu? Tem horas de live lá. Horas. Hoje o Giovanni. O Giovanni tá aí? Você tá aí, Giovanni? Meu italiano preferido. Que eu tô fugindo de você por não engordar. Tá aí, Giovanni? O Giovanni, gente, é um chefe italiano. Participou daquele programa da Record de doce. Você não tem noção, não. O negócio é esquisito. Giovanni tem uma empresa de donuts chamada Donuts Now. É só Jesus na vida do crente. Giovanni hoje me mandou no WhatsApp, estava no voo. Giovanni me manda, Pastor Michel, essa live aqui eu já assisti 3 vezes. Tá falando demais comigo. Mandou o print da live, 3 vezes. E é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque a gente entra aqui, a gente pensa assim, ó. Ah, eu já ouvi essa live, legal, essa chave já foi internalizada. Não, não é assim. Você vai pegar um terço disso aqui, pequena porcentagem. Só que quando você assiste de novo, você absorve o que você não tinha absorvido. Aí você assiste de novo, você já pega, internaliza o que você pegou e já recebe algo novo que você não tinha percebido. É assim que funciona, você sabe disso. Eu não preciso te ensinar, isso é antigo. Então que você possa pegar essa chave, mas também transbordar na vida de alguém. Amém ou não amém? Ontem o pastor César anunciou a nossa convidada, me pediu para convidá-la, né? O pastor César está seguindo nessas viagens, ele está vindo em direção a Brasília, onde nós teremos a nossa conferência agora, sábado e domingo, o ano do nascimento. Então ele está em direção, né, viajando, descendo para cá. Por isso por isso a ausência dele esses dias, tá, gente? Mas ele tem dado toda a instrução, todas as perguntas ele vai construindo. Ele manda o roteirinho assim, ó. Pastor Michel, extrai isso aqui, ó. Lê o texto assim, pega esse versículo, essa chave. Muito cuidado, graças a Deus. Então que Deus abençoe a sua vida. Eu quero apresentar essa pessoa que, assim como a Iris falou, ela fica quietinha na dela, né? É mais, quase ninguém vê, é mais quietinha, mas é uma pessoa de um nível de relevância, um nível de resultado, que nós sabemos que não seríamos quem somos hoje como empresa se não fosse por essa pessoa. Eu falo isso assim, de olhos bem. Eu posso falar isso aqui de olho fechado, assim, ó. A empresa não seria o que é hoje se não fosse por essa pessoa. Pelo quanto essa pessoa pagou preço, pelo quanto essa pessoa sangrou, pelo quanto essa pessoa investiu. É mais uma história de transformação, mais uma história de superação, mais uma história poderosa de uma pessoa que era uma pessoa improvável, no ambiente certo, com as conexões certas, e que hoje é uma pessoa de um nível de relevância nacional, e você vai entender o porquê disso. De um nível de relevância para nós muito grande, pelo seu comprometimento, pela sua entrega, por tudo que já passou e passa aqui dentro, conosco, juntos. Só Deus sabe que essa mulher segura. Então que você possa. É engraçado, né? A Sete é cheia de mulher forte, mulher. As mulheres daqui é um negócio esquisito. A doutora Adriana, tem a Crislaine, tem mais um monte aí que se eu for soltar aqui, nós vamos passar um tempão aqui, hein? Vocês vão conhecer a Crislaine depois, tá? A Crislaine tá aqui, eu tô vendo ela bebendo água aí. Vocês vão conhecer essa bombinha aí, tá? Presta atenção. Mas eu quero apresentar essa pessoa, eu quero chamar aqui com muito orgulho, com muito prazer, com muita felicidade. Me sinto muito honrado, inclusive, de estar aqui para fazer essa live com essa pessoa, doutora Adriana Furtado. Doutora Adriana, boa noite, doutora Adriana. Boa noite, Pastor Michel. Boa noite a todos.
Eu Tudo que bem, fico doutora? sem palavras. Tudo ótimo, graças a Deus. É, é muito confortante e é muito gratificante ser lembrada com tanto carinho por vocês, meus colegas de trabalho. Sou muito grata a Deus por isso. Muito Amém. mesmo, pastor. Primeiro, Amém. obrigada pelo convite, tá? Me sinto muito feliz aqui hoje de poder compartilhar, né? Um pouco aí da nossa caminhada, um pouco daquilo que Deus tem feito, né? Nas Verdade. nossas vidas, pelas nossas vidas. Obrigada pelo convite. Amém, amém. A, a doutora, gente, nós temos só um pequeno problema com a doutora. E esse problema aqui é sério e eu falo aqui olhando no olho dela, tá? Todo evento que ela tá, eu já tô vendo aqui no chat já, ó, maravilhosa, linda, já começou a palhaçada. Eu vou bloquear o chat, tá? Porque todo evento que tá, é essa palhaçada aí, ó. Tá vendo, ó? A melhor, a linda, a não sei o quê. Quando vai apresentar a doutora, parece que entrou o Michael Jackson no evento. Você não tá entendendo? O pessoal grita, faz festa, sobe nas cadeiras. Isso é brincadeira, tá, gente? Isso é o quanto Isso ela aí é o é. efeito de R$ 50 para cada. Eu não ia falar, mas já que a senhora falou, Ah, tô aqui para falar a verdade, né? amei. Ela tem uma lista de Pix, gente, ó. Brincadeira, gente. Que coisa linda. Isso é carinho, né? Isso é carinho. Olha só, vou mandar meu Pix. São os Já tem, melhores que eu já tem tenho. gente aí no chat dizendo para mandar o Pix, viu, doutora? Eles Amém. são ótimos, amo todos. Glória a Pode Deus. mandar. Vamos ler o texto, doutora? Vamos lá. Vamos ler o texto. Olha só. Olha o que que o texto diz, gente. Provérbios, capítulo 15. Abra sua Bíblia e prepara, porque Deus vai falar poderosamente através da sua palavra conosco hoje. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deixa eu só dar uma pausa aqui para você ver o título. Observe o título desse texto. Deus conhece o coração humano. Só esse título aqui já dá uma aula absurda. Então, para você entender sobre o que esse texto vai falar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Meu Deus. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Marque esse texto aí. Versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Versículo 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Marca esse versículo 13 também aí, pessoal. Olha o que esse texto diz. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do oprimido são maus,
mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida da hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Meu Deus, marca esse 23 aí também, em nome de Jesus. Olha que texto poderoso. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Marca esse 28 aí, por favor. O coração dos justos medita no que há de responder, mas na boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz, meu Deus, marca esse 29 também, que ele foi forte demais. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Que Amém. texto extraordinário! Que texto poderoso! Eu quero começar por uma chave, e eu já passo para a doutora Adriana para a gente aprofundar. E ela é uma chave muito poderosa. Provérbios 15, versículo 3. Nós vamos começar por ele. Olha o que esse texto diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, contemplando os bons. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que nada está oculto. Nada pode se esconder do governo de Deus. É verdade. Todas as pessoas, eu estou começando isso porque a doutora Adriana, meu Deus, representa a justiça. Doutora Adriana, uma grande advogada, representa a justiça. E olha o que o texto está dizendo. Não tem como esconder nada. Então, para de se preocupar com o que estão falando ao teu respeito nos cantos. Para de se preocupar com as palavras de pessoas que te invejam ou que não acreditam em você. Para de escutar a voz de quem não realiza nada, de quem não está construindo nada. Porque as palavras dessas pessoas vêm com peso de freio de mão, com peso de âncora. E elas acabam, quando a gente dá ouvido para elas, nos parando, nos travando. Escuta, quando a gente tem essa consciência de que nada está oculto do governo de Deus, dos olhos de Deus, essa consciência, esse entendimento,
Ele nos gera um pensamento, um posicionamento com muita excelência. Sabia, Cris? Quando a gente tem esse entendimento, Crislane, de que eu não consigo esconder nada dele, de que ninguém consegue esconder nada dele, eu passo a viver como se eu fosse visto o tempo inteiro. E se eu passo a viver como se eu fosse visto o tempo inteiro, eu começo a governar as coisas com responsabilidade. Eu começo a, a, a fazer as coisas com um pouco mais de temor. E tá aqui uma coisa que nós não podemos perder: o temor e o tremor. Anota isso no seu papel. Temor e tremor são duas coisas que nós não podemos perder. Temor está mais ligado a respeito, está mais ligado a uma aliança, a conexão, a admiração. Tremor está mais ligado ao respeito e ao medo. Pastor Michel, você está dizendo que eu tenho que ter respeito e medo de Deus? É isso mesmo. Porque tem hora que o respeito. Ai, doutora Adriana, eu vou ser muito pesado agora. Tem hora que o respeito não é o suficiente para nos fazer parar. Mas o medo é. A justiça é assim. Senão não existiu o direito. Se todo mundo se respeitasse e vivesse uns com os outros de acordo com a palavra, estava tudo bem. Mas quando o respeito passa a não ser suficiente, o medo de um processo, o medo de ser preso, o medo da justiça, o medo do peso faz a pessoa tomar outra decisão. Traz isso para sua vida e coloca Deus nesse lugar. Não perca o temor e o tremor do Senhor. E para eu passar para a doutora, para a gente se aprofundar, eu quero me aprofundar agora no versículo 13, porque esse versículo fala muito conosco e vai ser muito profundo para esta live de hoje. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu vou pincelar e quero ouvir a doutora Adriana a respeito disso. Escute isso. Ambientes internos, porque está falando do coração alegre. Coração é interno ou externo? Se for externo, já morreu, né? É interno, gente, me ajuda. O coração alegre, ele causa algo externo. Ou seja, o seu ambiente interno gera atmosferas externas poderosas. Meu Deus do céu. Cuide muito do seu ambiente interno. Proteja muito o seu ambiente interno. Desenvolva o seu ambiente interno para que o seu ambiente interno seja um ambiente que aguente pressão. Nós estamos falando de provérbios para quê? Provérbios para pastores, é isso? Ou não? Não é, né? É provérbios para empreendedores, sim ou não? Se você quer ser empreendedor e quer prosperar e não está disposto a lidar com pressão, amor da minha vida, você tem um problema. Porque empreender é pressão. Vencer é debaixo de pressão. Romper ciclos de escassez é debaixo de pressão. E é pressão constante o tempo inteiro. Então você precisa desenvolver um ambiente interno pressurizado, um ambiente interno poderoso, um ambiente interno que aguente pressão. Doutora Adriana, eu peguei 2 voos agora para vir. Acabei de chegar em Brasília. Acabei de chegar, vim do aeroporto correndo para cá, para o escritório. E eu vou te dizer, escute isso. Estava no avião. O avião andando lá a não sei quantos mil pés de altura, 20 mil pés de altura, cerca de 800 quilômetros por hora. Se você voar aí daquela companhia azul, você vai ver que tem uma telinha lá que se acompanha a velocidade, a altura e a temperatura. Você vai ver que lá fora está menos 80 graus, menos 70, por conta do cálculo altura versus velocidade. Lá fora, você estava morto em segundos. Você morria congelado na hora.
Segundos. Mas por que que aqui dentro do avião tinha criança caminhando, tinha gente de bermuda e havaiana, tirando cochilo, tranquilo? Porque o avião, ele é pressurizado. Ambiente pressurizado. Sabe o que que é isso? O ambiente que é pressurizado, o que acontece lá fora não determina o que vai acontecer aqui dentro. Doutora Adriana, eu queria começar por aqui, nesse texto, exatamente nesse texto com a senhora, porque eu preciso muito que essas pessoas entendam a sua trajetória sabe, de quem você era lá no início, Uhum. de onde você conheceu o pastor César, dessa jornada toda juntos, para que esse povo entenda o que é formar um ambiente de pressão para prosperar. Fala um pouco para nós, aonde vocês se conheceram, há quantos anos vocês se conhecem, por favor. Aham. Então, Michel, acredito que já tem aí uns 15 anos, né, que eu conheço o pastor César. Eu conheci na faculdade. Estava ali Uau. na iminência de desistir, de formar, não sabia o que fazia. E eu encontrei ele. No momento que Deus nos apresentou, eu estava atravessando uma fase muito difícil, recém-divorciada, 2 filhos, né? Bem pequenos à época. E assim, eu não sabia nem por onde eu retomava a minha vida, sabe? E foi através de orientações dele, né? A gente conversava e ele ficava me indicando: não, vamos orar, vamos fazer uma relação aí dos seus problemas e vamos começar a resolver eles. Eu falei: César, eu busco uma solução, eu não quero enumerar problemas. Eu estou aqui hoje para resolver problemas, eu quero uma resposta. E ele: não, vamos fazer uma lista dos seus problemas Uau. e aí a gente vai começar a resolver. E eu quero dizer que ano passado eliminei todos os meus problemas daquela lista Meu Deus! gigantesca. Anos depois eu resolvi. E uma coisa que era muito engraçada, assim, que ele falava: vai pela minha fé, já que você não tem fé. Porque no momento que Uau. você está atravessando um grande deserto, é difícil você manter fé, você focar no seu Salvador. Você muitas das vezes começa a olhar para o seu problema e aí Meu esquece a Deus do céu. grandeza daquele que te criou, que te chamou. E aí ele falava: não, você vai formar, vamos viver um dia de cada vez e tudo. E eu fui para casa tão entusiasmada que eu falei: conheci a solução dos meus problemas. Aí vamos para o escritório, vamos chegar lá, você vai vender, que não sei o quê. E eu fui toda embecada, né, de advogada ali no quarto semestre, formada no quarto. Aí ele me chamou para ir pregar faixa. Eu falei: mas nada a ver. Aí Uau. lá vamos nós pregar faixa. A gente pregava e o concorrente arrancava. Aí nessas eu Pregando levava faixa minha na rua de propaganda? era de madrugada, de noite, de dia. E aí eu falava: meu Deus, ele me chamou para solucionar problema. Eu vi que eu arrumei foi mais um. Mas é porque naquele momento eu só enxergava aquela situação que eu vivia, aquele contexto, né? E o importante aqui do Provérbios é que ele traz para a gente sobre a sabedoria. Muitas das vezes, da onde você está, você não consegue visualizar onde você realmente vai chegar, né? E você precisa verdadeiramente ter uma pessoa ali para poder te ajudar. Então, eu lembro que no começo da nossa trajetória na empresa, a gente dividia, era o lanche. Eu falei: meu Deus, achei que eu tinha arrumado uma solução real para mim, para os meus problemas. E aí a gente passava uma escassez muito grande ali, né? Que a gente chegava na hora do intervalo, era fazer divisão de quem tinha dinheiro para poder um ajudar o outro e tudo. E aquilo marcava muito os meus dias. E aí eu Uau. conseguia enxergar que o que realmente, de onde eu tinha saído. Eu saí de um lar onde tinha muita riqueza, mas pouca paz. E o que eu buscava para minha vida era paz, né? Então, assim, eu via que prosperidade não estava relacionado ao quanto de dinheiro a gente tinha, mas o nosso próprio propósito, nosso projeto, onde a gente queria chegar, né? Ser próspero é isso, não é a quantidade que Deus coloca na sua mão, é o que você vai fazer com aquilo que Deus colocou. E eu lembro Meu que eram momentos Deus. difíceis, mas eram momentos alegres, sabe? Eu vi assim no começo da nossa história ali, quando aqui fala de você não ficar escutando o conselho de qualquer um, meus colegas da faculdade falavam:
isso é loucura, isso que você está fazendo é loucura, você vai enterrar sua carreira que eu nem tinha. Como é que você enterra algo que você não tem? Então, Uau. assim, vai procurar um escritório, vai trabalhar para você. Como é que você fica escutando essa conversa? E eu vi que naquele momento, quando eu nem cria naquilo que Deus tinha me chamado para fazer, eu vi que ele cria. Eu vi que o César, ele tinha uma visão da minha carreira que eu nem enxergava, sabe? Então, por isso que muitas das vezes a lealdade está atrelada àquele compromisso lá atrás, né? De que quando você não se reconhece, vem aquela pessoa ali e te dá uma palavra, né? Uma palavra de ânimo e tudo. Eu lembro, Michel, que no nosso início mesmo, o César ficava apontando no mapa, né? Vou ter escritório aqui, escritório ali, você vai ser advogada do escritório X, não sei o quê. Eu estava no quinto semestre, Dividindo lanche, pregando faixa de madrugada, você pensando em dividindo desistir da o faculdade. lanche. Não, eu não sabia quem ia ficar com os meus filhos para eu estudar, o que, que eu ia dar para os meus filhos para comer, se eu conseguia passar nas provas que eu tinha para fazer, se o concorrente já tinha arrancado minhas faixas, e ele me apontando um mapa, mostrando onde que eu ia ter escritório, que eu ia Uau. ter uma equipe. Equipe, eu não estava conseguindo gerir nem minha vida. Aí eu falava, esse homem deve ser doido. Mas depois, com o passar do tempo, sabe quando você olha para você e vê que, assim, tem situações que você realmente precisa parar, pegar conselho, ter sabedoria para poder endireitar o seu caminho. E ele falava uma coisa comigo, isso marcou muito minha vida. Ele falava, doutora, você pode pegar qualquer tipo de caminho, mas o caminho com Deus, ele é único. Você não precisa voltar para refazer. Agora, se você ficar escutando qualquer tipo de conselho e você ir seguir sem parar e ver se Deus quer aquilo para você, você vai ter que caminhar várias vezes, porque às vezes você chega lá na frente e viu que não era e vai ter que retomar. E eu ficava pensando, realmente faz muito sentido. Michel, eu comecei a acreditar naquilo que eu não acreditava, que era me ver formando. No dia que eu formei, eu liguei para ele e falei, eu formei. Ele falou, ué, era o lógico que ia acontecer. Eu falei, mas para quem estava com 2 filhos, não sabia se tinha dinheiro para pagar a faculdade, aluguel, comida, nada. Eu não tinha nada, né? Então, assim, para mim foi uma vitória muito grande. No Eu passei, eu não estou acreditando, eu passei. Ele falou: é a doutora da empresa, você vai ser a doutora da empresa. E eu me recordo quando eu cheguei na empresa para ter o nosso departamento jurídico. Eu acho que o doutor João Marcos está aqui, algumas meninas estão aqui da minha equipe, da minha linda equipe abençoada que Deus me presenteou, não porque eu mereço, mas porque Deus fez se cumprir a palavra dele na minha vida. Eu me lembro que o nosso departamento ele não existia. Nós criamos ele assim. Eu lembro que o Greco me ajudou muito nessa fase, né? Ele foi muito importante ali naquela fase inicial da criação da nossa empresa. Se não fosse ele lá, talvez hoje nós não estaríamos, né, nesse momento. E assim, Michel, foi impressionante você ver a mão de Deus sobre todas as coisas que nós fazíamos. Trabalho, obstáculos, objeções, você vai encontrar todo momento, todo, sabe? E eu aprendi aqui, trazendo agora um pouco aqui para Provérbios, né? Esse nosso começo aqui dos primeiros versículos aqui, né? Que traz a questão de que você pode chegar num objetivo com sabedoria, né? A pessoa sabe ali no momento da discussão, ela tem duas opções. Ou ela vai tratar o próximo, né, com a palavra dura e vai fazer com que suscite muito mais a ira daquela pessoa e aquilo vai inflamar e vai trazer para toda a sua equipe um grande desconforto. Ou você com sabedoria pode atingir seu objetivo, né? E eu me recordo como Deus me transformou nessa área, sabe? É, tadinho dos meus meninos lá na fase inicial. A gente, diante de muita escassez financeira, tinha que dar certo, tinha que fazer dar certo, a gente não tinha uma outra opção, era dar certo. Então, assim, nossa, eu me recordo que quando eu leio aqui esses primeiros versos, eu vejo como eu poderia ter agido diferente.
mas como Deus foi misericordioso comigo, me oportunizou aí refazer. O doutor João Marcos, ele está aí hoje, caminha comigo tem 8 anos. E ele, assim, para mim, é uma história de transformação da minha vida e da vida dele tão grande, baseado nesses primeiros versículos aqui, sabe? E eu fico muito feliz mesmo, agradecida a Deus por ter a oportunidade de viver isso na minha própria vida, que é acalmar o coração, respirar, pensar. Dessa situação, eu consigo empregar alguma palavra que não vá magoar aquela pessoa, que não vai gerar nela um entristecimento, que ela vai me entregar o que eu preciso, porque eu tenho essas duas opções, né? E a palavra de Deus ainda diz que os olhos do Senhor estão em cima, né, o tempo todo. Então, assim, pensa comigo, como que o seu pai vai ficar triste de ver você brigando ali com o seu irmão, de você trazer uma palavra que vai magoar ele, né? Então, assim, e isso é muito relevante para a minha história, para a minha carreira, porque muitos advogados é sangue no olho, não quer nem saber se está conversando com um colega, se é com um inimigo, se é um amigo, não vai perder nunca. Ele vai para argumentar e ele vai para cima. Então, a gente é criado para esse embate, né? Mas eu percebo que tem várias formas de você atingir seu objetivo. Basta você pedir que o Espírito Santo te guie para você fazer o bem, ou você vai, se não seguir, vai fazer o mal. E que a gente sempre, aqui no mundo corporativo, traga esse domínio próprio, né? Para que o nosso colaborador sempre entregue o melhor dele, né, Michel? Acredito muito nisso. Doutora, eu vou te falar um negócio. Você tá correndo um grande risco, tá? Tô. Você, você não me atiça, não. Eu já peguei papel aqui, ó. Sei nem de quem é esse caderno. Só sei que eu peguei. Tava na mesa aqui, eu comecei a anotar coisa, tá? Nós vamos ficar aqui até meia-noite, doutora. Se me atiçar aqui, viu? Meu Deus, quanta profundidade! Quanta chave que você trouxe aqui. Eu fico preocupado. Você que tá aí, em nome de Jesus, bota a mão na sua cabeça. Bota a mão na sua cabeça. Bota para não perder a mão. Bota a mão na cabeça. Eu profetizo sobre a sua cabeça velocidade de entendimento em nome de Jesus. Que você tenha velocidade de entendimento, de compreensão. Que a sua mente hoje receba o poder de compreender as chaves com velocidade. Porque a doutora deu uma surra de chave aqui agora. E presta atenção, por isso que é importante o papel e caneta. Eu tô falando pra você, tá aqui, ó. Cara, o versículo 1 já diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha o que a doutora tá falando isso aqui. Presta atenção, uma palavra certa com o espírito errado, o que era para gerar vida morreu, matou. Uma palavra certa com o espírito errado destrói. Uma palavra que ela é certa com o espírito certo, ela posiciona uma pessoa no ambiente de governo. Vencer na vida, gente, não é só ter razão. Nem sempre é só ter razão. Pelo contrário. É ter sabedoria. Porque às vezes você vai morrer com sua razão. Mas é ter sabedoria. E aí, com a sabedoria, você vem com a mansidão, que é o que a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Vai aprendendo a ter mansidão, vai aprendendo a construir. Não na força do grito. E presta atenção, olha que forte isso aqui. Eu peguei outro versículo aqui, ó. Versículo 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos. Eu estou pegando dentro da história que a doutora trouxe, hein? Tá na Bíblia, a história dela está escrito aqui, ó. Onde não há conselho, frustram-se os projetos. A doutora Adriana estava lá, fazendo faculdade, passando por um baita momento difícil, uma baita dificuldade pessoal, com 2 filhos. Meu Deus, saindo de um lar de prosperidade para romper agora com 2 filhos. Quem conhece alguém que já passou por um divórcio ou já passou, sabe o que é passar por um verdadeiro problema. Agora, você imagina, prestes a desistir daquilo que era a ferramenta de Deus para transformar o destino dela. Era a ferramenta de Deus para o propósito da vida dela. Que ia alcançar depois
milhares de outras pessoas. Amém. Centenas de milhares de outras pessoas, milhares de contratos, centenas de colaboradores. Você imagina se ela desiste. Ô, espera, não sei se você está entendendo. Imagina se você desiste agora. Imagina se você para agora. Quantas pessoas vão deixar de ser impactadas porque você não suportou, porque você desistiu, porque você morreu calada. Porque o texto vai dizer, ó, onde não há conselho, frustram-se os projetos. O que que fez o projeto não ser frustrado na história dela? Ela buscou conselho, ouviu um louco, mas ouviu alguém. Olha o que que o texto vai dizer. Olha o que que o texto vai dizer. Mas com a multidão de conselhos, esses projetos se confirmam. Ah, não, Amém. gente. Não, a Bíblia, a Bíblia não é gente, não, gente. Você precisa aprender a ter conselheiros. Você precisa aprender a ouvir pessoas. Vai desistir de um projeto? Conversa com alguém. Mas não conversa com um chorão, não. Não vai fazer grupo de desabafo, não. Pelo amor de Deus. Conversa com alguém que tem visão. Presta atenção. A doutora disse, ela falou, cara, eu não enxergava, eu não tinha. Saiu da boca dela, ela falou assim, ó. E aí ele falava: se você não tem fé, olha pela minha fé. Acredita pela minha fé. Isso é uma chave que eu vou botar ela para você escrever na testa, assim, ó. Escreve essa chave nesse papel aí agora, em nome de Jesus. Você precisa ter a capacidade de enxergar pelos olhos dos outros. É verdade. Porque a tua visão é limitada. A nossa visão, ela é limitada para diversas situações. E se você morre no seu mundinho com a sua visão limitada, irmão, minha amiga, em nome de Jesus, não morra pequena. Se permita enxergar pelos olhos de quem é grande. Se permita enxergar pelos olhos de quem acredita, pelos olhos de quem tem fé. Se permita enxergar pelos olhos de quem diz sim para a vida, de quem diz sim para crescer. E a hora que você vai conseguir se enxergar de uma forma diferente. Sabe por quê? Anota essa outra aqui. Nossa, doutora Adriana, hoje eu tô cheio que eu tô transbordando. Deus está falando comigo desde dentro do voo. Dentro do avião hoje, o comissário de bordo se deu mal, viu? Marcelo Antunes, o comissário de bordo passou do meu lado 2 vezes. Na segunda vez que ele passou, eu travei no braço dele. Eu falei, vem cá, assim diz o Senhor. O cara chorou dentro do avião, começou a chorar dentro do avião. Deus entregou uma palavra de destino para aquele cara hoje. Eu vou te dizer, presta atenção. Líderes, líderes enxergam dentro de nós aquilo que ainda não somos e faz isso trazer para fora. Faz isso se tornar existência. O César enxergou na Adriana o que ela ainda não tinha visto. Pastor César olha para a doutora Adriana e fala: você vai ser uma grande doutora. Você vai ser a doutora da empresa. Cara, mas não sei nem como é que eu vou botar comida lá para meus filhos. Não, mas você vai ser, eu já vi, tá aí dentro. Tá óbvio. Mas tá óbvio para quem? Na ótica dele. Então permita-se enxergar pela ótica de alguém. E se você é líder, pega essa chave. Não olha para o hoje das pessoas. Para de olhar para o que as pessoas estão sendo agora. Porque senão você vai medir com injustiça, porque você não teve a capacidade de olhar dentro da pessoa o que Deus colocou dentro dela. A sua responsabilidade líder não é chefiar pessoas. A sua responsabilidade líder é de transformar vidas, transformar destinos. Então, ora nos seus olhos, eu não estou brincando, tá? De manhã, coloca a mão nos seus olhos e fala: Senhor, unge os meus olhos para que eu possa ver. Unge os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos. Me ensina a enxergar as pessoas, o potencial delas. Me ensina a ver dentro das pessoas quem elas são, de verdade, quem elas vão se tornar. Me dá o dom de discernimento dos meus olhos, Senhor, e me faz enxergar o futuro. Me faz enxergar oportunidades, me faz enxergar.
Deus vai te dar uma ótica sobrenatural. E outra chave que a doutora entregou. Você precisa ser maleável. Você está muito rígido, tá muito, eu só faço isso aqui. Ah, eu fui contratado para isso aqui, eu só faço isso aqui. Pelo amor de Deus. Você não está pronto para vencer, não. Porque para vencer tem que ter coragem. Coragem de acordar e pregar a faixa enquanto está todo mundo dormindo. Coragem para fazer o que as pessoas não querem fazer. Coragem para fazer o que não é a sua função. Pastor Michel, mas por que eu tenho que fazer o que não é a minha função? Porque é você quem sabe o tamanho que você quer ter. Você quem sabe o tamanho do seu sonho. Então comece a aproveitar as oportunidades que Deus está colocando. A doutora falou aqui, ó. Ele me chamou para ser advogada. Estávamos lá estudando para ser advogado. Vendendo um sonho, um projeto. Estudando juntos. Mas quando eu fui pregar faixa. Peraí, uai. Que loucura que é essa? Mas Tá quem lá errado, dentro não? nunca pegou numa enxada, nunca pegou num martelo? Não é não, Marcelo Greco? Não é não, Nassim? Aires Narita, quem nunca pegou numa furadeira? Peraí, me ajuda. Bragão, quem nunca subiu num telhado? Sabe por quê? Pessoas que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para vencer. Pessoas que são dispostas a fazer o que precisa ser feito. E eu vou falar uma fala do pastor César aqui agora. O pastor César prega isso e todos nós sabemos. Ele fala assim, ó, existe a posição do colaborador, do funcionário, que ele faz o dele ali, só o dele. E tá tudo bem. Ele precisa se preocupar com o que ele precisa fazer para ganhar mais. Mas tem uma outra vertente, que é do cara que ele se torna insubstituível. Que é a mulher que se torna insubstituível pelo quê? Pelo que ela faz. O que precisa ser feito. Não é só função. Ela faz o que precisa ser feito. Precisa ir, a gente vai. Precisa fazer, a gente faz. Essa pessoa, ela coloca o empresário em xeque. Ela coloca o empresário para perder o sono pensando assim, o que eu preciso fazer? Quanto eu preciso pagar para não perder essa pessoa? Pastor César fala isso. Então é o seguinte, o dente, ele quebra porque ele é rígido. Mas a língua, ó, sobrevive. Nunca vi uma língua quebrar, ué. Não quebra, sabe por quê? Porque ela é maleável, ó. Ela sabe se adaptar aos momentos. E para eu finalizar, porque eu quero fazer perguntas agora para esticar, doutora Adriana. Tem muito mais para sair aqui. Vou te esticar, doutora. A doutora falou de um ponto. As pessoas, ai meu Deus do céu. As pessoas olhavam para a doutora Adriana e falavam assim, ó. Não, primeiro, né? Tudo aluno da faculdade, não tinham construído bolhufa na vida. Olhando para alguém que está construindo e falando assim, vai dar ruim isso aí, viu? Não, isso aí você está errado, não vai dar certo. Para de ouvir quem nunca construiu nada. Para de ouvir quem está na jornada falar besteira a respeito de você, porque você está tentando fazer dar certo. Está correndo atrás para dar certo, está fazendo o que precisa ser feito. As pessoas não vão entender. As pessoas não vão compreender. Elas não estão prontas para vencer. E nem para te ver vencer. Então, quando elas olharem você furando essa bolha, de duas, uma. Ou elas vão te puxar para dentro da bolha de volta, ou elas vão te apedrejar. Então, você precisa estar preparado para isso. A doutora falou, eu estava com medo de perder uma carreira. Que carreira que eu nem construí ainda? Então, presta atenção. Eu vou ser muito duro agora. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém vivo aí nesse chat aí ou não? Tem alguém ativado nesse chat aí? Me ajuda. Faz um barulho para Jesus aí, faz alguma coisa. Tá leve, tá pesado, tá dando para entender, não tá? Quem tá por aí?
Laís Farrapo tá aí, olha só. Glória a Deus. Doutora Adriana, para eu te fazer uma pergunta pesada. Eita, Olha isso aqui. As pessoas, eita. doutora Adriana, elas estão com medo de entrar em ação, com alguns medos na realidade. Primeiro medo, o que as pessoas vão pensar? Uhum, Ah, mas o que vão falar? Ah, mas como que vai ser? Ei, você tá com medo de perder o que você nem construiu. Você tá com medo de perder o que nem existe. Você criou um negócio na sua cabeça, você tá com medo do que as pessoas vão falar, mas se você olhar para a vida dessas pessoas, são referência em nada para você. Não são referência de prosperidade, não são referência de pessoas de vida com Deus. Aí você tá com medo do que essas pessoas vão falar? Para de medo do que você ainda não construiu e entra em ação. Doutora, falando em medo, uhum. falando em aguentar pressão, tem uma história, eu vou trazer as histórias. Tem uma história que eu gosto de ouvir da senhora, que é quando você teve, parece que você teve até que correr aí, quase apanhou em uma situação. Conta para essas pessoas um pouco dessa história, doutora. Então, diversas, né? Quando eu achei que eu ia ficar ali no ar-condicionado, no bem bom, né? Só abrindo processo, copiando, ligando para cliente. Aí fui surpreendida, né? Com o que seria o dia a dia mesmo. Aí tá, né? Vamos embora, pra cima, né? Vamos fazer acontecer. Só tenho isso aqui. E é isso aqui que vai dar certo. E aí nós fomos colocar a faixa, eu e minha afilhada, né? Lá no Novo Gama. Ela tinha 14 anos, né? Queria muito dar certo na vida. Me Uau, uau. acompanhou, falei, simbora, que eu vou te ensinar aqui como é que advoga. Aí ela foi comigo. Muito No bom. caminho a gente ia falando de aula de processo penal, que ela gostava de escutar minhas conversas e tal, umas coisas que eu aprendia lá no fórum com alguns juízes, eu passava para ela. E aí, quando descia do carro, aquela ruma de faixa, eu jogava na mão dele, pegava a marreta e ia, né? A gente não tinha onde parar carro, não sabia onde que colocava, e a gente ia. Michel, um dia nós colocando faixa, daqui a pouco, quando olha, um monte de homem correndo atrás de nós duas, e perna para quem te quer. E é marreta para um lado, e é faixa para o outro, e para dentro do carro. Meu Aí Deus. ela, meu Deus, vamos ter que voltar para buscar as faixas que a gente perdeu. A gente contabilizava até quanto custava. E aí a gente esperou a situação amenizar e voltamos lá. Não vamos desistir, não, que a gente tem que fechar os clientes do mês. E nós fomos, aí voltamos, pregamos as faixas. Aí quando achou que essa situação era a pior, nós lá trabalhando, menino, dando um duro para vender contrato. Chega um cliente, acostumada com grito, a gente já estava, porque era normal. Ele Sim. chegou, foi com a faca, para Meu mais de Deus. não sei quanto de faca. Eu falei, hã? Michel, nesse dia minha fé foi provada. E ele ficou na porta, como não tinha como nós sairmos da sala. E aí ele veio para cima. Menino, o negócio foi feio. Só que aí a gente começou a conversar e aí eu vim contando a minha história de vida. Falei, espera aqui, antes de você fazer qualquer coisa, que ele falou que naquele dia era o fim, né? Falei, então tá bom, mas antes você vai ouvir minha história, eu vou te Pelo menos me contar. escutem. Primeiro você vai ouvir para você ver que você tá matando um inocente. Meu Deus. Aí contei que meus filhos tinham sido prematuros de 5 e de 6 meses, que Deus tinha honrado minha fé, tinha me dado 2 filhos, e que a gente estava naquela situação difícil, mas que a quitação dele ia sair e tudo. Eu liguei pro César e falei, misericórdia, ô, eu tô aqui com o cliente, ele tá aí com a faca. Pensei que eu ia morrer de tiro, mas de facada, primeira vez na vida. E aí, só sei que depois de toda a confusão ali, ele ainda ficou, foi meu amigo. Ele falou: não, isso vai dar certo mesmo, que vida difícil. Foi lá, comprou pão de queijo para mim, para a Brenda. A gente tomou café lá com a Manu. E eu falei: se a gente já enfrentou isso aqui, minha gente, bora para a rua pregar a faixa de novo, que isso aqui foi o pior. E então, assim, a gente vivia cada situação ali, que na hora que você estava vivenciando aquilo, no primeiro momento a gente te apavorava. Só que eu já tinha vindo de um lar muito complicado. Que então, para a pessoa me abalar, ela tinha que caprichar, porque eu já tinha vivenciado muitas coisas, eu já tinha sido preparada para enfrentar várias coisas.
Então, assim, eu via até naquelas situações que a gente com calma sabe resolver, né? A gente saber conduzir aquele tipo de comportamento para que você atinja seu objetivo. É sempre assim. Você tem que entender que diante de várias situações você vai ser testado, talvez por Deus, talvez por aí qualquer outra pessoa, para que você saiba sair daquela situação. Uau. E eu aprendia diariamente. E eu via que Deus queria me ensinar constantemente, porque era problema, era problema atrás de problema. E aí eu fui observando que, na verdade, Deus queria trabalhar comigo, que Ele queria me ensinar a lidar com diversas situações. Eu me recordo, Pastor Michel, que quando eu peguei aí meu primeiro problema de processo, né, da OAB, meu Deus, meu mundo desabou naquele momento. E eu pensei, nossa, agora é o fim mesmo. Só que eu observei que aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou que entregaria na sua mão, ele é fiel e justo para cumprir, porque ele não é filho do homem para que minta e nem tampouco se arrependa daquilo que prometeu. E quando veio o primeiro problema, eu falei, acabou, é o fim. Mas várias pessoas, né, que graças a meu bom Deus são verdadeiros anjos para mim, eles sempre me direcionavam. Porque aqui, como dizem Provérbios, você pode sim pegar, adquirir sabedoria através de outras pessoas. Isso é um sinal de força. Quando você se acha muito conhecedor, aí talvez você é fraco. Então, assim, quando vinha alguns problemas que eu não sabia ao certo como resolver, eu me socorria daquelas pessoas que Deus colocava ao meu redor, sabe? Então, assim, Deus ele foi muito generoso comigo. Diante de grandes dificuldades que nós enfrentamos, que eu achei, agora sim, agora me derrubou. E aí você se entristece ali nos 5 primeiros minutos, né? E aí depois você se remete lá na promessa e você vê que se Deus te prometeu, se Ele colocou no seu coração, vai se cumprir. Não porque talvez você é merecedora, mas é porque a palavra dele tem que ser cumprida na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, né? Então, assim, pastor, vivemos ali momentos difíceis. É, eu falo que no início da nossa carreira, né, de formação ali, foi puxado, viu? Meu quarto semestre ali, onde eu achava que eu já estava advogando, foi fácil, não. Mas Deus honrou, porque Deus honra a nossa fé, né? É Então, assim, isso. o conhecimento, ele é muito mais bonito você sentar e adquirir a sabedoria do que você dizer que você é sábio, né? Eu acho uma grande fortaleza isso, um sinal de que você entendeu o que Deus quer com você. É isso. E Deus ele honra a fé em ação, né? Fé em É, ação. Quando Deus, imagina, se Deus descer agora e encontrar fé sem ação, esquece, não tem movimento. não tem Mas jeito. quando ele encontra fé em ação, as coisas acontecem. Quando você está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, as coisas se transformam. E Que disposto, eu acho que você tem que estar. Perdão, desculpa, pode falar, te por favor, pode cortei. falar. E eu acho que é muito importante você estar disposto a obedecer, né? Quando a gente fala assim, olha, se cerca de pessoas sábias, anda com boas companhias, nem sempre é aquela pessoa que vai chegar perfeita para você, livre de todo carrapicho, Isso. né? Eu sou essa pessoa. Eu cheguei para o pastor César, eu estava cheia de problemas. Eu fiz uma lista, ou era folhas e folhas. Eu não acabei de falar que eu resolvi isso um dia desse, porque era problema mesmo. Eu, 15 do, anos do meu atrás. do meu antigo relacionamento eu herdei problema e eu consegui resolver agora para honra e glória de Deus. Mas você tem que verificar se aquela pessoa que está ali perto de você, ela quer uma transformação de vida, se ela quer a mudança, se ela está disposta a renunciar diariamente para atingir aquilo que Deus colocou, né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, ah, vou se cercar de boa companhia. Ah, não pode estar com tatuagem, não pode tomar um chopinho ali, não pode falar um nada de palavrão, tem que ser o perfeito. E esse não existe, né? Então, assim, que a gente entenda, compreenda que muitas das vezes o seu colaborador vai chegar para trabalhar para você, às vezes ele é um sonequinho, às vezes ele é um preguiçoso, às vezes é um resmungão, é a geração mimi que está chegando aí. Só que você tem que ter a sabedoria de sentar e aconselhar e observar se aquela pessoa está dando indícios de mudança ou se realmente é hora de se apartar dela, né?
E eu acho que isso aqui de Provérbios hoje é para mim, que eu tive essa grande honra de o pastor César ter essa vontade, essa disposição de me ensinar. Não só ele, como diversos outros colegas que estão aqui, que eu não vou nem ficar citando, mas eu amo todos aqui, porque eles me ajudaram muito. Eu não estaria aqui hoje se não fosse os conselhos dos meus colegas de trabalho, se não fosse a força, ó, tamo junto, doutora. Nossa, eu lembro, todo mundo tô junto com a senhora, vamos lá, vai dar certo. Isso é o diferencial, sabe, pastor Michel? É você observar as companhias, mas não cercear a entrada de companhias que não sejam perfeitas. E aí você vai analisar, quer ou não quer a mudança de vida. Eu vejo hoje aqui comigo alguns da minha equipe, né? É, eu, 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 eu fico muito feliz e honrada de ver como as pessoas elas entendem o propósito de Deus e elas se transformam. Eu não sou digna, né? Assim, de ter meninos tão gente boa, tão legais, esforçados, leais. Lealdade não é como te tratam quando você está, é como eles vão fazer na sua ausência. E eu viajo muito para os outros escritórios, resolvendo outras coisas, e pensa numa equipe gloriosa. E eu vejo assim como eles são dispostos à transformação, sabe? Deus é muito, Deus opera muito quando você está Doutora, disposto. só para as pessoas entenderem o quanto Deus agiu na tua vida, conta um pouco quantos colaboradores você tem hoje, qual o tamanho do seu time, quantos escritórios hoje você tem, aonde esses escritórios estão. Aproveita e conta também uma história de uma profecia que você recebeu e que se cumpriu a respeito dos suplentes. Sim. Então, hoje nós estamos com 3 escritórios aqui em Brasília, Natal, que é com o Dr. João Marcos, que ele é o responsável, né? O menino aí que se transformou, ele foi retirado aí da uma das maiores comunidades, né? Sol Nascente, e hoje ele mora lá em Natal, uma família maravilhosa, 2 filhos, casou, batizou, frequenta a igreja, uma Meu graça de Deus. pessoa. Não tem uma frase que ele mande para você que não tenha um kkk, um hahaha. Pode estar levando o esporro do ano e ele tá, a senhora tá certa, kkk. Então, é um menino muito disposto à transformação. E, meu Deus, quando conheci João Marcos, eu falei, que menino difícil. Mas Deus, ele transformou a minha vida através da vida dele. E eu Uau, falo, eu uau. sou muito grata a Deus pela vida do doutor. Doutor, depois só me dá aí R$ 100 aí, tá tudo certo, que eu tô aqui te elogiando pra caramba. Aí eu tenho também um escritório lá em Curitiba com a doutora Vanessa, uma grande mulher, uma mulher assim disposta a obedecer, a inovar. Deus ele usa poderosamente ela lá. Ela é uma menina assim, sabe, de um coração gigantesco, ela não deixa ninguém para trás. Sou muito grata a ela. Esqueci de falar que aqui em Brasília eu tô aí com as meninas também, com o Michael Douglas, que é um menino de ouro aí, exemplar também. A Thaís, não tenho palavras para agradecer o quanto é comprometida e o quanto é esforçada, talentosíssima. A Isabela também, não vou ficar aqui rendendo, né? Elogios a todos que eu vou esquecer algum. E eu tenho aí hoje 60 colaboradores, é, são assim meninos abençoadíssimos, Brabíssima. dispostos a obedecer. Um dia lá atrás falaram: quando você sair daqui, você saiu sem nada e vai ficar sem nada. E aí, Deus, eu fico olhando assim, que eu fui à igreja a orar, né, para poder pegar um rumo, né, para minha vida, porque eu não sabia se eu voltava lá para fazer licitação ou se eu realmente advogaria. E o pastor falou: Adriana, abre suas mãos. E aí, quando eu abri, ele falou: eu vejo 28 suplementares nas suas mãos. Eu falei: meu Deus, esse homem deve estar doido. Estou no terceiro semestre, tem dinheiro para pagar nem a próxima mensalidade. Doutora, só explica para quem não sabe o que é uma suplementar. A suplementar é a carteira da ordem de todos os estados. Por exemplo, a minha aqui de origem é o Distrito Federal, e aí eu tenho uma em cada estado. Então, eu sou autorizada a advogar em qualquer estado através da minha suplementar. Então, eu advogo hoje em todo o território nacional. Nós atendemos todos os clientes a nível nacional,
Deus tem honrado, a gente tem conseguido reverter muitas questões aí que antigamente a gente achava impossível aos nossos olhos, mas Deus fez aí algo novo sobre as nossas vidas e nós hoje advogamos a nível nacional, pastor, Uau. com os nossos Uau. 60 colaboradores. E aí a palavra se cumpriu, doutora? Como é que foi essa parte dos suplementares? Caramba, ele falou: você vai lá e vai passar. E ele foi tão preciso que ele disse: quando for no dia tal, às 10 horas da manhã, você vai ter uma grande notícia. Eu falei: não é o AB, porque o AB só dá a resposta de tarde, né? Aí já fiquei meio apreensivo. E eu me recordo que eu estava dando aula nesse dia, e às 10 horas da manhã, todo mundo já começou: parabéns, parabéns. Eu falei: parabéns? Parabéns de quê, gente? É meu aniversário. A resposta da UAB saiu exatamente no dia que ele disse, no horário que ele disse, e meu nome estava lá. Eu tinha passado, eu fiquei tão inacreditável. Uau. É igual está escrito, né, em Provérbios, né? A boa notícia ela traz aí alegria para as nossas vidas, né? E cada vez mais eu fui vendo a palavra de Deus se cumprindo, e aí você vai pegando mais força, sabe? Eu agradeço muito aos meus filhos, pastor, porque quando a gente vê assim, uma mulher para poder chegar a algum objetivo, ela faz algumas renúncias, né? Eu me recordo que eu trabalhava de 7 da manhã até 10 horas da noite na empresa. Quando eu chegava em casa, eu continuava trabalhando, então, assim, não tinha reunião de escola, apresentação, médico, os meninos não podiam nem adoecer, eles não tinham direito de adoecer. Eu mesmo medicava eles ali onde que dava, uma febrezinha bebe isso, e eu não tinha essa questão, porque eu acreditava que a gente ia fazer dar certo. Então, para que você tire do papel aquele projeto, você precisa também empregar força, né? Você precisa dedicar tempo, oração. Às vezes não acontece no seu tempo, porque é no tempo de Deus, né? Então, assim, muitas madrugadas eu me questionava, né? Será que não acontece hoje, acontece amanhã? Que horas que vai acontecer? Mas no tempo certo, Deus fez acontecer. E nós estamos aí hoje, né? Para honra e glória de Deus. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês estão pegando isso aqui? De onde Deus tirou, para onde Deus colocou? Hoje a doutora Adriana tem suplementar em todo o território nacional, todos os estados do Brasil. Tem escritório já em 3 estados do Brasil. Você tem noção? Uma equipe de 60 pessoas, equipe dela, da empresa dela, a AF Advocacia, empresa dela. Vocês têm noção disso? Você precisa ter uma consciência do que uma decisão faz, do que um posicionamento faz. Porque se ela tivesse desistido lá atrás, vamos falar só dos colaboradores? Hoje, 60 famílias não teriam sido conectadas a esse projeto. 60 famílias. Agora vamos falar dos clientes. Doutora, você tem um número aí mais ou menos de quantos contratos já? Ou de quantos processos já até hoje? Ah, acredita que eu já passei dos 200 mil. Eu me recordo que no início, pastor, a gente ficava tentando ligar nas assessorias, né, para falar com o advogado, para tentar alguma negociação ali, retomar um veículo, alguma coisa nesse sentido. A gente era ignorado, né? Hoje, eles ligam, mandam e-mail, eles vêm atrás para poder facilitar a vida do cliente, sabe? Eu fico vendo que o César falava, você vai ser respeitado ainda. Acalma seu coração. Porque era muito humilhante, né? Você tentar um Sim, contato e não sim. conseguir. Então, assim, hoje eu fico vendo que às vezes a gente consegue uma decisão favorável, no outro dia o carro já está na porta do cliente, sabe? E eu fico muito feliz com isso, porque assim, através das nossas vidas, vários clientes também, eles recebem, né? Então, a gente fica muito feliz, porque a vitória dele é a nossa, né? Então, Deus honra, né? Deus faz a gente chegar em lugares que o homem jamais pensou que a gente fosse chegar, né? Mas Deus faz assim, né? Deus confunde, né? É o propósito, né? É o propósito. Verdade. Você imagina, mais de 200.000 processos. Sua cabeça consegue conceber isso aí, gente? Você tá conseguindo entender? 200.000 processos. Uma decisão muda um destino. Uma decisão muda a rota de uma vida. Mas a rota de uma vida transformada, posicionada, muda milhares de famílias.
Essa live de hoje, ela é especial porque ela fala de superação. Doutora Adriana, sua história é uma grande história de superação. É uma grande história inspiradora de superação. Eu poderia fazer mais diversas perguntas aqui para entrar em áreas que, meu Deus, mas se a gente fizer isso, a gente vai ficar aqui até amanhã. Verdade. Mas você que está aqui, depois procura a Adriana no Instagram, vai atrás dela, entenda a, a- as decisões que ela tomou, entenda o que é superação, faz perguntas para ela. Ó, entenda, você que é mulher, você que está aqui que é mulher, você precisa ouvir a história dessa mulher como mulher. Quem está falando da história dela aqui, profissional, escuta a história dela como mulher, que aí você vai entender um pouquinho do que eu estou falando a respeito de superação. Superação. Tudo corroborou para parar. Casamento, Exatamente. saúde, tudo corroborou para paralisar, para destruir um propósito. Mas quando alguém está posicionado, quando alguém não desiste, quando alguém não para, o céu chega. Amém. Doutora, deixa uma mensagem final para essas pessoas. Já tem gente perguntando aí qual é o seu Instagram, qual é o seu Instagram. Ah, pedir para os meninos colocarem para mim aí Alguém no coloca aí no Instagram, chat por para nós, favor. gente? Alguém coloca aí no chat para nós o Instagram da doutora, por favor? Por favor. Enquanto isso, É, mensagem final, doutora, por favor. certo. Primeiramente, novamente, né, queria dizer que tudo que aconteceu na minha vida foi por milagre de Deus mesmo, sabe? Deus, igual você disse, eu tenho experiências para contar sobre o que ele fez na minha vida em todas as áreas, né? Então, até hoje eu estava até me perguntando o que que é o melhor de eu trazer, né? Porque tem tanta coisa que Deus fez, eu não sou nem merecedora de tanta graça, sabe? E eu fico vendo, meu Deus, como Deus é fiel. Então, assim, Pastor Michel, a todos vocês que estão aqui, né, os empreendedores, eu quero dizer que se Deus colocou no seu coração um sonho, um projeto, ele vai ser cumprido na sua vida, independentemente da circunstância, né? Que você preserve a humildade no seu coração, que você siga fiel, que você renuncie todos os dias àquelas questões que você sabe que vai deixar o seu colega de trabalho ou o seu colaborador triste, né? Isso é muito importante hoje em dia, né? Você reexaminar as suas atitudes diante dos seus colaboradores, você ser realmente, crer mesmo, né? Ser fiel àquilo que você diz ser fiel, né? E isso é muito importante, sabe? Você trazer no seu coração todos os dias essa mensagem de que Deus, se Ele colocou para você, Ele vai fazer você concretizar aquilo. Às vezes não porque você mereça, mas porque as pessoas ao seu redor, elas precisam receber aquilo de você. E que você é uma fonte, né? Deus vai usar você para transbordar na vida de outras pessoas. Às vezes a bênção chegou para você, mas ela não é sua, é para você passar para frente. Então, que você todos os dias peça isso a Deus, sabedoria, aqui em Provérbios traz muitas, e aí ao longo, né, de todas as histórias também. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês pelo carinho de sempre. Sou muito honrada por ter vocês comigo. Gratidão demais ao pastor César, que acreditou em mim acho que aí uns 15 anos lá para trás, que apostou, que orou, que me ouviu, que me ouve e que me apoia sempre. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos por esse tempo aqui hoje. Muito obrigada. Doutora, eu te agradeço por esse tempo, agradeço pelo preço que você pagou, pelo quanto você investiu para que nós hoje pudéssemos estar aqui, né, fazendo essa live transbordando e a empresa pudesse também alcançar tantas pessoas através Amém. dessa união de propósitos. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado Amém. por essa live poderosa. Você que está aqui, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus. Levante sua mão. Levante sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida. Que você vai receber uma lente nova. Você vai receber poder de visão, poder de enxergar dentro das pessoas o potencial delas. O Senhor vai te revelar de pessoas que estão perto de você,
Deus vai te dar a capacidade de enxergar, não para você manipular essas pessoas, não, mas para você trazer para fora aquilo que essas pessoas não estão tendo capacidade de enxergar. Mas eu também profetizo sobre você que ainda não é líder de pessoas, que ainda não é um empreendedor, um empresário. Eu profetizo que o Senhor vai trazer alguém para te ajudar a se posicionar. Alguém que não vai te deixar desistir. Alguém que vai te direcionar com conselhos. Alguém que vai acreditar em você. Eu profetizo pessoas perto de você que impulsionam o seu destino. Eu profetizo que você vai ser conectado ao destino profético de Deus para a sua vida. E a partir disso, muitas vidas serão impactadas. Eu profetizo sobre você que está aqui nessa live agora, que ficou até o final. Eu profetizo sobre você que está assistindo gravado essa live no YouTube, em nome de Jesus. O seu posicionamento vai transformar a vida de milhares de pessoas. E eu vou além. O teu posicionamento hoje, o teu não desistir hoje, vai transformar, vai impactar a vida de centenas de milhares Amém. de pessoas. E vidas serão transformadas através do teu posicionamento. A tua família vai transbordar de alegria e de prosperidade. Ciclos serão transformados. E aquilo que outrora veio para te matar, para destruir, para te paralisar, vai ser transformado em ferramenta de Deus para te impulsionar. Porque essas feridas que antes te matariam, elas vão se fechar e vão ser transformadas em autorização para operar no mundo espiritual. Vai ser autoridade no céu, vai ser autoridade na terra. Deus está construindo um propósito, construindo uma história em você. Então hoje saia desta live com o entendimento: eu não posso desistir. Eu preciso criar um ambiente interno poderoso e não importa o que aconteça, eu vou fazer de tudo para dar certo, porque Deus já me capacitou e Deus já disse sim e amém. Muitas pessoas serão transformadas a partir da tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não amém? Amém. Amém ou Amém. não amém, povo de Deus? Amém! Glória a Glória a Deus! Deus, Jonathan, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vamos em frente, que nós estamos Amém, somente na glória a Deus. metade. Alguém falou alguma coisa aí, gente? Acho que não, né? Nós estamos somente na metade. Ainda tem mais a metade do caminho para a gente prosseguir. Então, não desista, não pare esse propósito pela metade. Se aqui já está poderoso, imagina o que vai acontecer. A porção de hoje foi poderosa, mas Deus tem uma porção preparada para amanhã, que vai ser extraordinária também. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite poderosa e amanhã nós temos um encontro marcado às 18 horas, juntamente com o pastor César Zanoni e um convidado que o pastor vai divulgar posteriormente. Amém ou não amém? Forte abraço, que você tenha uma noite abençoada de descanso, de renovo. E acorda amanhã, ó, ativado. Sacode a poeira. Vai para cima. Faz o que precisa ser feito. Amém ou não amém? Deus abençoe, gente. Até amanhã. Eu te vejo às 18 horas aqui com Provérbios 16.